Eu reproduzi aqueles 10 minutos tantas vezes que provavelmente consigo recitá-los dormindo, quadro a quadro, como um filme que nunca quis assistir 2 vezes, 10 minutos. Foi só isso que bastou para 19 anos de casamento se partirem bem ali, no estacionamento de um supermercado, sob luzes fluorescentes e o cheiro de frango assado. Eu ainda não sabia. Parada naquele caixa com o cartão na mão, eu achava que estava só comprando mantimentos. Não sabia que um senhor idoso chamado Otávio estava prestes a me entregar a verdade. Começou como qualquer outro sábado. Eu e Renato tínhamos uma rotina que mantínhamos havia anos. Café primeiro, depois a feira livre se o tempo estivesse bom, depois a compra grande no supermercado central da Rua das Acácias, aquele com os corredores largos e a padaria que sempre cheirava a canela. Fazíamos isso desde antes de comprar a casa. 19 anos de casamento ensinam ritmos. E o nosso sempre pareceu estável, confortável. Eu costumava dizer para minha irmã que eu e Renato não éramos o tipo de casal apaixonado, mas éramos o tipo que funcionava, confiável, sólido. Naquela manhã, ele vestia sua camisa cinza de mangas compridas, aquela que eu comprei para o aniversário dele há 2 anos, e me deu um beijo na testa no corredor dos cereais, do jeito que sempre fazia um pequeno hábito que se tornara tão automático que eu mal notava mais. Enchemos o carrinho como sempre, ele pegando a marca errada de café de propósito só para me fazer rir, eu revirando os olhos e colocando a certa. Enfim, normal, ordinário, o tipo de sábado que você esquece no momento em que termina. Chegamos à fila do caixa por volta das 11. Lembro porque o supermercado estava começando a encher de famílias, empurrando carrinhos com crianças irritadas e um casal mais velho na nossa frente, discutindo gentilmente sobre cupons. Renato tocou meu cotovelo e se inclinou. Vou só dar uma saída, disse ele. 10 minutos. Preciso atender uma ligação. Aquela conta da Aguiar está uma bagunça. Eu assenti. Isso não era incomum. Renato era consultor financeiro e ligações nos fins de semana aconteciam com mais frequência do que qualquer um de nós gostaria. Eu disse que ele podia ir, que eu dava conta, e ele me deu aquele sorriso fácil e caloroso que me ajudara a passar por perdas de emprego, pela doença da minha mãe e por todos os anos difíceis no meio, e caminhou em direção à saída. Terminei de colocar as compras na esteira, paguei, embalei tudo sozinha enquanto esperava, porque é o que se faz. Você mantém as mãos ocupadas. Passaram 5 minutos, depois 10. Verifiquei o celular. Nenhuma mensagem. Fiquei perto das portas de saída com 2 sacolas cheias penduradas em cada braço, vasculhando o estacionamento atrás dele, do nosso SUV azul escuro. De qualquer coisa. Aos 15 minutos, senti o primeiro lampejo de inquietação. Pequeno e bobo, o tipo que você convence a si mesma a ignorar. Ele provavelmente estacionou mais para trás. Provavelmente ainda está no telefone, andando de um lado para o outro. Quase saí para procurar. Eu mesma. Foi quando Otávio me encontrou. Ele devia ter uns 63 anos, cabelo prateado, vestindo o colete verde do supermercado com um crachá plastificado que dizia Otávio, 22 anos. Eu já o tinha visto antes repondo prateleiras, sempre educado, sempre lento e cuidadoso com os clientes mais velhos que precisavam de ajuda para alcançar as coisas. Ele se aproximou com uma expressão que eu não consegui identificar na hora. Não exatamente urgência, algo mais cauteloso, algo que parecia que ele tinha ensaiado o que ia dizer. Senhora, disse ele baixinho, olhando para além de mim na direção dos caixas, como se não quisesse que ninguém mais ouvisse. Acho que a senhora deveria vir comigo. Eu ri um pouco, confusa. Tem algo errado com o meu cartão? Ele não respondeu isso. Apenas gesticulou para um corredor perto do balcão da farmácia, uma porta marcada somente funcionários, e algo no rosto dele fez o riso morrer na minha garganta. Eu o segui, minhas sacolas ainda penduradas nos braços. Lembro desse detalhe especificamente, o quão absurdo eu devia parecer caminhando para o escritório de segurança do supermercado, ainda segurando 2 sacolas de compras como se fosse fazer uma entrega. O escritório era pequeno, bagunçado, uma parede de monitores piscando com imagens em preto e branco de diferentes cantos do supermercado. Otávio sentou-se à mesa e puxou uma gravação, os dedos se movendo com a facilidade de alguém que já tinha feito isso antes, que já tinha mostrado imagens para pessoas antes. Ele não explicou de imediato, apenas apertou play.
E lá estava Renato, não do lado de fora, não no estacionamento atendendo uma ligação sobre a conta da Aguiar. Ele estava em um corredor dos fundos perto da área de carga, aquele que os clientes não deviam usar, parado perto de uma mulher que eu não reconheci. Cabelo loiro escuro, talvez meia-idade, vestindo um blazer que parecia mais adequado para um escritório do que para uma compra de sábado no supermercado. Eles não estavam se tocando. Não havia nada escandaloso na imagem, nada que eu pudesse apontar e chamar de prova de algo específico, mas havia uma familiaridade na forma como eles estavam parados, na forma como a mão dela descansou brevemente no antebraço dele antes de cair, na forma como ele inclinou a cabeça na direção dela, como se tivessem tido aquela conversa 100 vezes antes. Não é a primeira vez, disse Otávio, não sem gentileza. Eu o vi ali atrás algumas vezes nos últimos meses. Não tinha certeza se devia dizer algo, mas minha esposa faleceu há alguns anos e eu sempre desejei que alguém tivesse contado para ela as coisas mais cedo em vez de mais tarde. Então ele deu de ombros como se a explicação lhe custasse algo. Achei que a senhora ia querer saber. Eu agradeci. Não lembro exatamente o que disse. Algo educado, algo automático, o tipo de resposta que a boca dá quando a mente ainda não acompanhou. Caminhei de volta pelo supermercado, passei pelos caixas, saí para o estacionamento e lá estava Renato encostado no SUV com o celular no bolso, sorrindo como se nada no mundo estivesse errado. Desculpe ter demorado tanto. A Aguiar é um pesadelo. Ele pegou as sacolas das minhas mãos, roçou um beijo na minha bochecha. Eu sorri de volta. Não disse absolutamente nada. A viagem para casa foi silenciosa do jeito que sempre era. Renato falando sobre a situação fiscal de algum cliente, eu assentindo nos momentos certos. Nada no meu rosto entregou qualquer coisa. 19 anos de casamento, e acabou que eu era melhor em esconder coisas do que jamais imaginei. Ou talvez eu só precisasse de tempo. Tempo para entender o que realmente tinha visto. Tempo para decidir o que ia fazer com aquilo. Naquela noite, depois do jantar, depois da nossa rotina habitual de lavar louça, ver notícias e ler na cama, notei algo que nunca tinha visto em 19 anos juntos. Renato estendeu a mão, virou o celular com a tela para baixo e o deslizou para debaixo do travesseiro antes de dormir. Eu fiquei deitada ali no escuro ao lado dele por muito tempo, olhando para o teto, ouvindo ele respirar. Não o confrontei. Quero ser honesta sobre isso porque sei que algumas pessoas teriam. Algumas mulheres o teriam sacudido acordado naquela mesma noite e exigido respostas, jogado acusações pelo quarto como facas. Isso nunca foi quem eu sou. Sou o tipo de pessoa que precisa do quadro completo antes de fazer um movimento. E naquela noite de sábado, deitada ao lado de um homem que eu achava que conhecia completamente, entendi que tinha visto apenas um fragmento de algo muito maior. Então decidi esperar, observar, aprender. Na manhã seguinte, comprei um caderninho simples, do tipo comum, com capa preta, e comecei a anotar as coisas. Parecia estranho no começo, quase como se eu estivesse traindo só por prestar atenção, mas disse a mim mesma que estava apenas reunindo fatos, do jeito que o próprio Renato tinha me ensinado quando discutíamos sobre finanças no início do casamento. Não reaja emocionalmente, ele dizia. Olhe os números, olhe o padrão. Então foi isso que fiz. Procurei o padrão, datas, horários, as desculpas que ele dava para chegar tarde ou estar fora de alcance. Anotei tudo naquele caderninho guardado na gaveta da minha mesinha de cabeceira, debaixo de uma pilha de revistas velhas. Todo encontro com cliente que se estendia, toda ligação que ele atendia na varanda dos fundos com a porta fechada. Toda quinta-feira à noite, ele chegava em casa cheirando levemente a um restaurante que eu não reconhecia, alegando que era um almoço de negócios que tinha se estendido pela tarde. Em 1 semana e meia, o padrão se tornou inegável. Toda quinta-feira, sem falta, toda segunda-feira alternada, como um relógio, sempre ligado a algum nome vago de cliente que eu nunca conseguia identificar direito. Aguiar, depois Salgado, depois uma empresa chamada Grupo Albuquerque, que eu nunca o tinha ouvido mencionar antes. Aquele mês, comecei a perceber que essas não eram desculpas espontâneas. Eram agendadas, praticadas. Um homem não desenvolve acidentalmente um padrão recorrente quinzenal de desaparecimentos, a menos que esteja protegendo algo de propósito. Uma terça-feira, eu disse a Renato que tinha um jantar com um cliente meu.
Uma mentira. A minha primeira mentira real para ele em 19 anos. E saiu da minha boca mais fácil do que eu esperava. Em vez disso, dirigi até o pequeno centro comercial da Avenida 9, aquele que ele havia mencionado de passagem como o local da reunião do Grupo Albuquerque. Estacionei do outro lado da rua na sombra de uma marquise de lavanderia e esperei. Renato chegou primeiro, pontual, vestido com seu terno cinza escuro, aquele que usava para o que chamava de clientes importantes. Entrou em um café, reconheci o Bela Vista, aquele lugar com tijolos aparentes e expresso caro. 20 minutos depois, uma mulher chegou. Reconhecia instantaneamente das imagens de segurança. Cabelo loiro escuro, o mesmo blazer, ou um muito parecido. Entrou sozinha, pediu no balcão sozinha. Sentou-se em frente a ele como se isso fosse rotina, como se tivessem feito isso tantas vezes que a coreografia já não exigia pensamento. Observei-os pela janela por quase 40 minutos. O que mais me impressionou não foi afeto. Não havia toque demorado, não havia beijo roubado, nada que gritasse romance do jeito que eu quase esperava, quase desejava de alguma forma estranha, porque pelo menos um caso teria sido simples. O que vi, em vez disso, foi algo mais quieto e, de alguma forma, mais inquietante. Papéis sendo passados entre eles, uma pasta trocando de mãos, Renato apontando para algo em uma página enquanto ela assentia, a expressão séria, focada, profissional. Eles não chegaram juntos, não saíram juntos. Ela saiu primeiro, caminhando rápido até um sedã prateado estacionado 2 quarteirões adiante. Ele saiu 10 minutos depois, verificando o celular, ajustando a gravata, dirigindo para casa como se nada incomum tivesse acontecido. Naquela noite fiquei acordada de novo, virando aquilo na cabeça. Isso não é romance, pensei. Ou se for, está envolto em algo completamente diferente. Algo praticado, algo cuidadoso. 2 pessoas que tinham dançado aquilo vezes suficientes para saber exatamente como evitar suspeitas, exatamente quanto tempo esperar entre as chegadas, exatamente qual entrada usar. Enquanto isso, o próprio Renato parecia estar mudando em pequenas coisas que duvido que alguém além de uma esposa de 19 anos teria notado. O celular dele, que costumava ficar descuidadamente no balcão da cozinha enquanto ele tomava banho, agora ia com ele para todo lugar, até o banheiro, até passear com o cachorro. Ele trocou a senha 2 vezes em 2 semanas. E quando perguntei casualmente, ele murmurou algo sobre protocolos de segurança do trabalho e mudou de assunto rápido. Ele começou a fazer caminhadas noturnas sozinho, celular pressionado na orelha, voz baixa. E quando eu perguntava com quem estava falando, ele dizia, só trabalho, num tom que costumava ser leve e agora, se eu escutasse com atenção, era só um pouco rápido demais. Nunca o segui nessas caminhadas. Disse a mim mesma que ainda não era o momento. Eu não estava pronta para saber tudo. E algum instinto em mim, o mesmo instinto que mantivera nosso casamento estável por 19 anos, o instinto de paciência, me dizia que se eu pressionasse cedo demais, ele simplesmente ficaria melhor em esconder. E eu precisava dele descuidado um pouco mais. Então observei, documentei, enchi aquele caderninho preto com datas e horários e pequenas inconsistências que começavam a formar uma forma que eu ainda não entendia, mas que sabia, em algum lugar profundo no peito, que era muito maior do que uma mulher de blazer num café. Então, numa tarde chuvosa de domingo, enquanto Renato estava na academia, sentei-me à mesa da cozinha para organizar documentos fiscais antigos, algo que eu fazia todo ano por aquela época, um hábito tão rotineiro quanto nossas compras de sábado. Tirei pastas que voltavam 6 anos, separando declarações de imposto, recibos e extratos bancários antigos. Minha mente só metade na tarefa. Foi quando vi, dentro de uma pasta marcada, Investimentos 2021, meio enterrada debaixo de extratos antigos de corretora, havia uma única página listando um número de conta que eu nunca tinha visto na vida. Fiquei sentada naquela mesa da cozinha por muito tempo só olhando para o número da conta como se olhar com força suficiente pudesse fazer, Lucy explicar, 19 anos de casamento. E eu achava que conhecia toda a conta que tínhamos, todo extrato que chegava na nossa caixa de correio, toda a linha no nosso imposto conjunto. Essa não era conjunta, nem mesmo estava em um nome que eu reconhecesse, só uma sequência de dígitos e um número de agência ligado a um banco que Renato nunca tinha mencionado,
Nem uma vez em quase 2 décadas juntos. Não disse nada para ele. A essa altura, o silêncio tinha se tornado uma habilidade própria, algo em que eu estava ficando desconfortavelmente boa. Em vez disso, na segunda-feira seguinte, liguei para Rebeca Mendes. Eu tinha conhecido Rebeca anos antes por meio de uma amiga em comum, quando ela ajudara uma colega minha numa situação de custódia complicada. Lembrava dela como afiada, implacável, o tipo de mulher que não perdia tempo com conforto quando fatos eram o que importava. Liguei para o escritório dela e disse que precisava de uma consulta. Quando ela perguntou sobre o quê, eu disse simplesmente: acho que meu marido está escondendo algo. Ainda não sei o quê. Nos encontramos 2 dias depois no escritório dela no centro, todo linhas limpas, livros de direito e uma janela com vista para o rio. Expus o que tinha: o caderninho, as fotos que eu tinha tirado discretamente de Renato e da mulher do lado de fora do Bela Vista, e o estranho número de conta da pasta de impostos. Rebeca escutou sem interromper, a caneta se movendo firmemente num bloco legal. E quando terminei, ela pousou a caneta e olhou para mim com uma expressão que não era exatamente simpatia. Era algo mais útil que isso. Foco. Antes de dizer uma única palavra para ele, disse ela: precisamos entender com o que estamos lidando financeiramente. Confronto sem informação é como as pessoas perdem tudo. Vamos olhar o dinheiro primeiro. Foi o começo de semanas que só consigo descrever como estranhas, quietas, metódicas. Rebeca trouxe um contador forense chamado Daniel Costa, um homem de fala mansa na casa dos 50 anos, que tinha a paciência de alguém que passara a carreira desembaraçando segredos dos outros. Ele me pediu acesso a todo documento financeiro que eu conseguisse reunir. Extratos, declarações de imposto, resumos de contas de aposentadoria, qualquer coisa com nossos nomes e qualquer coisa sem. No começo, tudo parecia normal. Renato sempre tinha gerenciado nossas finanças de perto. Era a profissão dele, afinal. E eu nunca tivera motivo para questionar os números que ele me mostrava todo ano na época do imposto. Nossas contas conjuntas pareciam saudáveis. Nossa hipoteca estava em dia. Nada saltava aos olhos. Então Daniel encontrou o padrão. Pequenas transferências, valores modestos, quase esquecíveis. R, 400 aqui, R, 600 ali. Saindo de uma conta de negócios que Renato gerenciava independentemente, sempre ficando logo abaixo do limite que normalmente aciona relatórios automáticos dos bancos. Elas ocorriam mensalmente, às vezes 2 vezes por mês, sempre em datas inconsistentes que teriam parecido aleatórias para um olhar casual. Mas essas pequenas transferências eram só a ponta visível. Ao lado delas, Daniel encontrou repasses trimestrais bem maiores, lançados como honorários de consultoria estratégica, quase sempre entre R, 60 mil e R, 90 mil, de cada vez grandes demais para passar despercebidos se estivessem sozinhos, mas escondidos no meio de faturas legítimas de outros prestadores de serviço que Renato também pagava rotineiramente. Daniel não olhava casualmente. Ele montou uma planilha mês a mês, ano a ano, e quando a apresentou para Rebeca e para mim, o padrão era inconfundível. Toda transferência, sem exceção, ia para o mesmo destinatário, uma sociedade limitada, LDA, chamada Vértice Consultoria Empresarial. Eu pesquisei, disse Daniel, deslizando uma pasta pela mesa. No papel, a Vértice é uma firma de consultoria empresarial registrada há 5 anos, mas quase não tem pegada. Nenhum cliente real que eu pudesse verificar, nenhum site que valesse a pena mencionar, nenhuma evidência de trabalho de consultoria real sendo realizado. E, no entanto, ele pausou, verificando as anotações pouco mais de R, 1.700.000 nos últimos 5 anos. Lembro do número caindo em algum lugar no meu peito como uma pedra jogada na água. R, 1.700.000. Dinheiro que tinha vindo de contas que eu acreditava estarem simplesmente financiando as despesas gerais dos negócios de Renato, assinaturas de software, honorários de contratados, os custos ordinários de administrar uma prática de consultoria financeira. Em vez disso, tinha sido silenciosamente canalizado mês após mês para uma empresa que parecia não fazer quase nada. Rebeca se inclinou para a frente, a voz medida mais séria. Mirella, quero ser honesta com você. As pessoas não costumam construir estruturas assim por acidente.
E não escondem dinheiro com tanto cuidado a menos que estejam planejando algo. Um divórcio, uma aposentadoria que não querem que você saiba o tamanho, um futuro que estão construindo sem você nele. Fiquei com aquilo por um longo momento. Minha mente voltou ao café, a pasta passada entre Renato e a mulher, a forma cuidadosa e praticada como eles evitavam chegar ou sair juntos. Eu tinha assumido, tolamente talvez, que o que os conectava era emocional. Um caso, mesmo longo, mesmo sério, era algo que eu poderia eventualmente entender. Doloroso, sim, mas compreensível do jeito que a fraqueza humana é compreensível. Isso era diferente. Isso parecia engenhado. Acho, eu disse devagar, testando as palavras enquanto as falava, que ela não é só alguém que ele está vendo. Acho que ela está conectada a essa empresa de alguma forma. Rebeca e Daniel trocaram um olhar que não consegui ler direito. É exatamente isso que vamos descobrir, disse Rebeca. Daniel, você pode puxar os registros de propriedade da Vértice? Levou 3 dias a mais para Daniel. Registros corporativos no nosso estado nem sempre eram diretos, especialmente para lítidas menores que tinham sido montadas por agentes registrados especificamente para obscurecer a propriedade. Mas Daniel era paciente e minucioso. E numa noite de quinta-feira, apropriadamente um dos dias que tinham se tornado parte do padrão regular de Renato, meu telefone tocou. Encontrei o proprietário registrado, disse Daniel. A voz dele era cuidadosa, a voz de um homem que já tinha entregado notícias difíceis antes e sabia que não havia jeito gentil de fazer isso. Estou enviando o documento agora. Abri o arquivo com as mãos não de todo firmes. Uma única página oficial e sem graça na formatação, listando o membro fundador e único proprietário da Vértice Consultoria Empresarial. Fiquei olhando o nome por um longo momento antes de registrar completamente. Era ela, a mulher do supermercado, a mulher do Bela Vista, a mulher cuja mão tinha descansado brevemente no antebraço do meu marido, numa gravação de câmera de segurança que mudara tudo. O nome dela era Natália Borges. Natália Borges. Eu disse o nome em voz alta uma vez, sozinha no carro na garagem, depois de sair do escritório de Rebeca, só para ver como soava na minha boca. Soava como nada. Nome de uma estranha, comum e sem graça, ligado a uma mulher que aparentemente tinha estado silenciosamente remodelando minha vida por anos sem meu conhecimento. Comecei a pesquisar sobre ela do jeito que imagino que a maioria das pessoas faz quando descobre que uma estranha se tornou central no seu casamento. Cuidadosamente, obsessivamente, tarde da noite com uma xícara de café esfriando ao lado do laptop, enquanto Renato dormia no andar de cima sem saber. A presença online de Natália era polida, profissional, exatamente o que você esperaria de alguém que queria projetar competência. O LinkedIn dela a descrevia como consultora estratégica de negócios especializada em parcerias de crescimento. A foto do perfil mostrava-a no mesmo estilo de blazer que eu tinha visto no Bela Vista, sorrindo o sorriso confiante e praticado de alguém acostumada a ser levada a sério em salas cheias de homens. Mas Rebeca, sempre minuciosa, foi além de uma rolagem no LinkedIn. Ela tinha um paralegal que puxou registros públicos de tribunal e o que surgiu pintava um quadro diferente do que Natália tinha construído online. 2 processos civis de quase uma década antes. Um de um ex-sócio alegando quebra de contrato. Outro de um investidor alegando que tinha sido induzido em erro sobre a lucratividade de uma empresa que Natália tinha ajudado a gerir. Ambos os casos tinham terminado em acordos quietos e não divulgados. O tipo de resolução que faz um problema desaparecer da conversa pública sem nunca admitir culpa. Nada criminal, Rebeca esclareceu quando me mostrou os arquivos. Nada que se sustentasse como fraude por si só. Mas é um padrão. Parcerias falhas, pessoas deixadas segurando o saco, e agora uma empresa de consultoria com quase nenhum negócio real financiada silenciosamente pelo seu marido. Não disse muito em resposta. Estava começando a entender que padrões eram a história toda aqui. Não uma traição dramática única, mas anos de pequenos movimentos cuidadosos, cada um inofensivo por si só. Cada um parte de algo muito maior quando você finalmente os via juntos. Em casa, Renato tinha ficado quase desconcertantemente relaxado. Era estranho observá-lo durante aquelas semanas, sabendo o que eu agora sabia, e vendo o quão pouco parecia pesar sobre ele. Se algo ele parecia mais leve, mais confiante.
Uma noite no jantar, do nada, ele mencionou aposentadoria. Aposentadoria de verdade, não o tipo hipotético distante que costumávamos brincar quando éramos mais jovens e pobres e sonhando com algum dia. Tenho pensado, disse ele, cortando o frango como se a conversa fosse a coisa mais casual do mundo. Talvez a gente devesse pensar em vender a casa em alguns anos. Algum lugar mais quente, talvez o Nordeste ou o Sul. Algum lugar com impostos mais baixos, clima melhor para os meus joelhos. Ele riu um pouco da própria piada. Eu sorri e disse que parecia bom. 19 anos atrás, eu teria falado sério. Naquela noite, porém, entendi exatamente o que ele estava realmente me dizendo. Mesmo que ele não percebesse que estava me dizendo nada, ele não estava imaginando um futuro comigo nele. Estava preparando uma saída, vestindo-a como um sonho compartilhado, para que quando o momento chegasse, quando as contas estivessem finalmente posicionadas exatamente onde ele queria, a transição parecesse natural, voluntária, ideia minha tanto quanto dele. Eu poderia tê-lo confrontado bem ali na mesa de jantar. Algumas noites eu ficava acordada ensaiando exatamente o que diria, as palavras se arrumando na minha cabeça como um roteiro que nunca entreguei. Mas Rebeca tinha sido clara desde o nosso primeiro encontro. Confronto sem proteção era como as mulheres perdiam tudo. Eu precisava estar posicionada antes de deixá-lo saber que entendia o que ele estava fazendo. Então, em vez de raiva, escolhi preparação. Nas 2 semanas seguintes, trabalhei quietamente com Rebeca para garantir minha própria base financeira, movendo-me com a mesma precisão cuidadosa que Renato aparentemente tinha usado para construir sua estrutura escondida. Revisamos a escritura da nossa casa, confirmando que estava em nome dos dois, o que oferecia alguma proteção, mas não o suficiente por si só. Documentamos toda a conta conjunta, todo o investimento, todo o ativo adquirido durante o casamento, construindo um rastro de papel que importaria enormemente se isso algum dia se tornasse a batalha legal que eu suspeitava que se tornaria. Abri uma conta separada só no meu nome, modesta no começo, movendo pequenas quantias dos ganhos do meu negócio de design. Nada dramático o suficiente para levantar bandeiras. Nada que alertasse Renato de que eu tinha descoberto algo. Parecia estranho, quase como se eu estivesse me tornando uma versão dele, engenhando minha própria estrutura quieta enquanto sorria do outro lado da mesa de jantar toda a noite. Mas disse a mim mesma que a diferença importava. Eu não estava escondendo dinheiro para escapar de responsabilidade. Estava me protegendo de um homem que aparentemente tinha decidido anos atrás que responsabilidade não era algo que me devia. Renato não notou nada. Essa foi talvez a parte mais estranha daquelas semanas. O quão facilmente eu me movia pela nossa vida juntos, atenta, afetuosa, mesmo enquanto construía um caso contra ele por trás de um sorriso que tinha se tornado segunda natureza. Ele me elogiou por um novo projeto de cliente. Trouxe flores para casa numa cesta sem motivo nenhum, o tipo de gesto que costumava significar algo e agora parecia um dado. Outra peça de uma performance que eu só agora estava aprendendo a ver claramente. Rebeca me ligou 2 vezes aquela semana, principalmente logística, assinaturas necessárias, documentos para reunir, pequenos mecanismos legais que ela estava quietamente colocando no lugar para congelar certos ativos compartilhados de movimentos futuros, sem que nenhum de nós tecnicamente soubesse que o congelamento tinha ocorrido. Daniel, enquanto isso, tinha ficado quieto por vários dias, mergulhado no rastro financeiro, rastreando para onde exatamente todo aquele dinheiro tinha ido uma vez que saía da Vértice Consultoria Empresarial. Então, numa noite de quinta-feira, enquanto Renato estava fora previsivelmente no que me disse ser um jantar tardio com o cliente, Daniel ligou. "Mirella", disse ele, e algo na voz dele me fez sentar antes mesmo de perceber o que estava fazendo. "Encontrei para onde o dinheiro está realmente indo. Não está ficando na LTDA. Está se movendo para outro lugar completamente." Daniel perguntou se podia passar no escritório de Rebeca na manhã seguinte, em vez de explicar tudo pelo telefone. E algo no jeito cuidadoso, como disse, me disse que essa não era uma conversa para uma ligação apressada de noite. Mal dormi aquela noite. Renato chegou em casa por volta das 22. Me deu um beijo na testa, mencionou algo sobre o jantar com o cliente ter se estendido, e eu assenti, e não disse nada do jeito que tinha treinado a mim mesma a fazer por semanas agora. Fiquei deitada ao lado dele no escuro,
ouvindo a respiração dele se acalmar no sono, me perguntando o que exatamente Daniel tinha encontrado que fazia a voz dele soar tão cuidadosa. Na manhã seguinte, sentei-me em frente a Rebeca e Daniel naquele mesmo escritório limpo com vista para o rio, e Daniel espalhou uma série de páginas impressas pela mesa, cada uma peça de um rastro financeiro que ele tinha passado a maior parte de 2 semanas reconstruindo. O dinheiro da Vértice não fica parado, explicou ele, traçando uma linha em uma das páginas com o dedo. Ele passa por 2 outras contas de negócios primeiro, ambas registradas em nome de Natália Borges, ambas parecendo no papel como receita legítima de consultoria. Dali é reinvestido. Imóveis, principalmente propriedades de investimento, 3 delas até agora que rastreei, todas compradas sob empresas de fachada separadas, nomes diferentes, agentes registrados diferentes. Mas a fonte de financiamento volta para o mesmo lugar toda vez. Ele deslizou um documento final pela mesa, um registro de propriedade de uma casa à beira de um lago, a 2 estados de distância, comprada 18 meses antes, sob uma empresa chamada Fonte Viva Participações. A gerente listada era Natália Borges. A contribuição inicial de capital, de acordo com o registro, tinha vindo de um empréstimo empresarial que, quando Daniel rastreou os fundos de origem, levava diretamente de volta pela Vértice e eventualmente de volta para Renato. Ele não está só tendo um caso, disse Rebeca baixinho, observando meu rosto enquanto falava. Ele está construindo uma vida financeira completamente paralela, financiada silenciosamente de contas em que você não tem visibilidade total, estruturada por meio de uma mulher que aparentemente ajudou outras pessoas a mover dinheiro antes em circunstâncias mais sombrias. Isso é deliberado, Mirella. Isso não é um homem que se envolveu emocionalmente e perdeu a cabeça. Isso é um homem que está executando um plano. Fiquei com aquilo por um longo momento, olhando o registro da propriedade, o nome da empresa de fachada, a arquitetura cuidadosa de tudo, e algo mudou em mim. Não tristeza exatamente, embora a tristeza ainda estivesse lá, enterrada em algum lugar sob a superfície. O que subiu em vez disso foi uma estranha clareza clarificadora. Finalmente entendi a forma do que tinha estado olhando por semanas. Natália não era o ponto. Nunca tinha sido. Ela era a infraestrutura, um meio de mover dinheiro de formas que pareceriam, para qualquer observador casual, como atividade empresarial não relacionada, em vez de um marido redirecionando silenciosamente ativos conjugais, antes de uma saída que ele vinha planejando havia anos. As reuniões no café, as pastas passadas de um para o outro, a coreografia cuidadosa de chegar e sair separadamente, nada disso tinha sido sobre romance. Não primariamente, tinha sido sobre logística. Tudo que Renato tinha construído, percebi, dependia inteiramente de uma condição, que eu nunca fizesse uma única pergunta. O que importa legalmente, disse Rebeca, é a intenção. Provar o caso pode te dar um juiz simpático, mas provar que ele tem deliberadamente movido ativos conjugais para fora do casamento, se posicionando para sair com muito mais do que a parte justa dele, é isso que protege seu futuro financeiro. É isso que precisamos que esteja à prova de balas. Nos dias seguintes, trabalhei com Rebeca para protocolar o que ela chamava de moções protetoras, mecanismos legais quietos que congelariam certas contas de movimentos futuros a partir do momento em que fossem protocoladas, sem exigir o conhecimento ou consentimento imediato de Renato. Parecia estranho, quase surreal, assinar documentos que interviriam legalmente no meu próprio casamento, enquanto Renato estava sentado a 2 cômodos de distância no escritório de casa, cantarolando junto com algo no rádio, completamente alheio ao fato de que as paredes ao redor de sua estrutura cuidadosa estavam se fechando silenciosamente. Também pedi a Daniel que me ajudasse a reunir tudo num único arquivo organizado. Extratos bancários, registros de propriedades, os documentos de propriedade da Elitesa, os históricos de transferências, tudo arrumado cronologicamente, inegável, completo. Rebeca chamava de construir um registro. Eu pensava privadamente como construir a verdade disposta de uma forma que ninguém pudesse argumentar, ninguém pudesse contornar com palavras. Em casa, a vida continuava em seu estranho ritmo duplo. Renato permanecia afetuoso, relaxado, inteiramente ele mesmo, a versão de si que eu tinha me apaixonado 19 anos antes. Charmoso,
caloroso e infinitamente tranquilizador. Ele me ajudava a carregar as compras do carro, perguntava sobre meus clientes de design com o que parecia interesse genuíno. Uma noite, me puxou para perto no sofá durante um filme que nenhum de nós estava realmente assistindo e me disse baixinho que era grato por mim, por nós, por quão estável as coisas sempre tinham sido entre nós. Eu deixei ele me abraçar. Não me afastei. Algumas noites me perguntava se isso também me tornava desonesta, permitindo que ele acreditasse que nada tinha mudado, enquanto eu silenciosamente montava as evidências de tudo que tinha mudado. Mas disse a mim mesma que havia uma diferença entre engano construído para se proteger e engano construído para explorar alguém que confiava em você. Eu estava fazendo o primeiro. Renato, por anos agora, tinha feito o segundo. No fim daquela semana, Rebecca ligou com uma ideia que me parou no meio do passo na cozinha. Acho que está na hora, disse ela, de trazer todo mundo para a mesma sala. Não um tribunal, ainda não. Algum lugar privado, controlado, onde possamos expor tudo de uma vez. Renato, Natália, a documentação, tudo. Às vezes a coisa mais eficaz não é um protocolo legal. É simplesmente forçar a verdade para uma sala da qual ninguém pode escapar. Perguntei quando. Quando você estiver pronta, disse ela. Mas Mirella, uma vez que fizermos isso, não tem volta para fingir. Você precisa ter certeza. Olhei ao redor da minha cozinha. Aquela que eu e Renato tínhamos reformado juntos 8 anos antes. Aquela onde ele uma vez me ajudara a escolher ferragens para os armários, rindo de como era ridículo 2 adultos passarem 45 minutos debatendo níquel escovado versus preto fosco. Nada naquela memória parecia uma mentira. E isso, percebi, era a parte mais estranha de tudo isso. Parte provavelmente tinha sido real, e parte aparentemente tinha sido arquitetura o tempo todo. Estou pronta, disse a ela. Aluguei uma pequena sala de conferência privada no centro, num centro de negócios 2 andares, acima de um escritório de advocacia, com o qual Rebecca às vezes trabalhava o tipo de espaço neutro, sem graça, que poderia pertencer a qualquer um e não significava nada nem para Renato nem para Natália. Paredes de vidro dando para um corredor, uma mesa longa com 8 cadeiras, um jarro de água que ninguém tocaria. Escolhi deliberadamente. Nada ali sussurrava casa ou casamento, ou 19 anos de história compartilhada. Era simplesmente uma sala, e salas não tomam lados. Convidei Renato eu mesma, ligando para ele numa terça e dizendo que precisava discutir algo importante sobre nossas finanças. Algo que não podia esperar por uma conversa casual em casa. Ele soou levemente curioso, talvez um pouco preocupado, mas não alarmado o tom de um homem que acreditava, até o momento em que não acreditou mais, que ainda controlava a narrativa. Rebecca separadamente arranjou para Natália ser convidada sob o pretexto de um assunto de negócios relacionado aos relacionamentos bancários da Vértice. Algo vago o suficiente para não levantar suspeitas, mas oficial o suficiente para garantir a presença dela. Nenhum dos dois sabia que o outro tinha sido convidado. Esse detalhe importava mais do que quase qualquer outra coisa no plano. Rebecca tinha sido firme sobre isso desde o começo. As pessoas dizem a verdade, dissera ela, quando são pegas de surpresa na frente da pessoa que mais tentavam impedir de descobrir. Cheguei primeiro, 20 minutos adiantada, e arrumei os documentos pela mesa eu mesma. Registros de transferências bancárias, o registro de propriedade da Vértice, o registro da propriedade Fonte Viva Participações, a linha do tempo cuidadosamente construída por Daniel conectando cada real da origem ao destino final. Dispus em ordem da esquerda para a direita, um rastro visual que contava a história toda sem que uma única palavra precisasse ser falada. Minhas mãos estavam firmes, lembro de ficar quase surpresa com isso. Renato chegou em seguida, olhando as pastas espalhadas pela mesa com um lampejo de confusão que ainda não tinha virado alarme. — O que é tudo isso? Perguntou, acomodando-se numa cadeira do outro lado de mim, afrouxando ligeiramente a gravata. A postura de um homem esperando uma conversa sobre contas de aposentadoria, não um acerto de contas. Não respondi de imediato. Estava observando a porta. Natália entrou 2 minutos depois, esperando, imagino, algum tipo de reunião de negócios direta sobre relacionamentos bancários. Ela parou no meio do passo logo depois da porta quando viu Renato já sentado à mesa. Por um momento,
Nenhum dos dois se moveu. Observei algo passar entre eles, não exatamente pânico, mas o recalibrar visível de duas pessoas percebendo no mesmo instante que qualquer arquitetura cuidadosa que tinham construído acabara de ser exposta à luz do dia. O silêncio naquela sala se estendeu mais do que eu esperava. Deixei. Rebecca tinha me dito para não apressar, que o silêncio faz o trabalho que o confronto nunca consegue, e ela estava certa. Observei os olhos de Renato se moverem de Natália para os documentos na mesa e de volta. Observei o cálculo acontecendo atrás da expressão dele enquanto tentava determinar exatamente quanto eu sabia. Por favor, sente-se. Finalmente disse para Natália, minha voz uniforme, quase gentil. Ela sentou. Não levantei a voz uma única vez durante o que se seguiu. Tinha prometido a mim mesma isso e Rebecca reforçara. Sem gritos, sem acusações jogadas pela mesa, nada que pudesse mais tarde ser caracterizado como explosão emocional em vez de apresentação legítima de fatos. Simplesmente comecei a guiá-los pelos documentos um de cada vez, na mesma ordem que Daniel os tinha disposto para mim semanas antes. O histórico de transferências da conta de negócios de Renato para a Vértice datando de 5 anos, o registro de propriedade nomeando Natália como única membro fundadora, o registro da propriedade Fonte Viva Participações, a casa à beira do lago comprada 18 meses antes, com fundos rastreados diretamente de volta pela mesma cadeia. Renato tentou no começo reformular. Isso é uma relação de negócios legítima, disse ele, a voz carregando a confiança praticada que imagino que usava com clientes nervosos. A Vértice faz trabalho de consultoria para várias das minhas contas. Não há nada ilegal sobre. Não há nada ilegal sobre uma relação de consultoria. Concordei calmamente. Há algo muito ilegal, ou pelo menos muito acionável, sobre transferir sistematicamente ativos conjugais para entidades de fachada projetadas para manter-los fora do alcance da sua esposa em preparação para um divórcio que você nunca mencionou para mim uma única vez. A boca dele se abriu ligeiramente, depois fechou de novo. Ao lado dele, Natália tinha ficado muito quieta, os olhos fixos no registro da propriedade da casa à beira do lago, e entendi, observando o rosto dela, que talvez nem ela tivesse compreendido completamente o quão diretamente o nome dela tinha sido ligado ao rastro. Foi quando Rebecca entrou, precisamente na hora certa, seguida um momento depois por Daniel, ambos carregando pastas adicionais, ambos se acomodando nas duas cadeiras restantes à mesa, com a eficiência calma de profissionais que já tinham feito isso antes. A expressão de Renato mudou de novo, a cor drenando ligeiramente do rosto dele, enquanto registrava exatamente o que aquela sala realmente era. Não uma conversa, uma apresentação, um caso já construído, já completo, esperando apenas por esse exato momento para ser colocado na frente dele. Senhor Renato, disse Rebecca, o tom crispado e inteiramente profissional. Tudo na sua frente já foi revisado por contabilidade forense. Temos 5 anos de transferências documentadas, registros de propriedades e registros corporativos, estabelecendo um padrão claro de ocultação de ativos. Quero ser direta com você. Isso não é uma negociação sobre se esses documentos existem. É uma conversa sobre o que acontece em seguida. Renato olhou para mim, depois realmente olhou para mim de um jeito que não fazia havia semanas, talvez meses. Observei algo se desfazer atrás dos olhos dele. Não exatamente culpa, ainda não, mas o pânico específico de um homem percebendo que a mulher do outro lado da mesa tinha passado semanas construindo um caso inteiro, enquanto ele se congratulava por quão suavemente tudo estava indo. Mirella, ele começou. Eu posso explicar. Eu sei, disse eu baixinho. É exatamente por isso que estamos aqui. Rebecca enfiou a mão na bolsa e retirou um envelope final selado, com aparência oficial, e o deslizou devagar pela mesa até parar diretamente na frente de Renato. Ele ficou olhando para ele por um longo momento antes de estender a mão, as mãos pela primeira vez naquela noite visivelmente instáveis. Abriu. O rosto dele ficou completamente pálido. Dentro do envelope havia 3 documentos, e observei os olhos de Renato percorrerem cada um, a expressão mudando com cada página que virava. O primeiro era uma ordem formal de proteção de ativos que Rebecca já tinha protocolado, congelando movimentos futuros nas contas que Daniel tinha rastreado com efeito imediato. O segundo
Era uma injunção financeira relacionada especificamente à Vértice e às propriedades conectadas a ela. Um mecanismo legal que exigiria divulgação completa e prestação de contas de cada real que tinha passado por aqueles canais nos últimos 5 anos. O terceiro era nossa petição de divórcio já redigida, já assinada do meu lado, esperando apenas a data ser preenchida. Renato pousou os papéis devagar, as mãos ainda não de todo firmes, e por um longo momento não disse nada. Observei ele entender em tempo real que isso não era o começo de uma conversa. Era o fim de uma que, na verdade, tinha começado semanas antes, sem ele nunca saber que estava acontecendo. Você já... Ele começou, depois parou, olhando para Rebeca, para Daniel, para as pastas ainda espalhadas pela mesa. Isso já foi protocolado. Parte disso, disse Rebeca uniformemente. O resto dependerá de como a próxima conversa for. Renato olhou para mim de novo, e pude ver-lo buscando algo para dizer, alguma versão dos eventos que pudesse suavizar o que estava tão claramente disposto na frente dele. Eu ia explicar tudo, disse ele finalmente, a voz mais baixa agora, despida da confiança que carregara quando entrara na sala. Só precisava de mais tempo. Eu ia te contar, Mirella, eu juro. Acreditei naquele momento que parte dele realmente achava que aquilo era verdade, que em algum lugar na mente dele havia uma versão da história onde ele eventualmente me sentava e confessava tudo gentilmente nos termos dele, num momento da escolha dele. Mas aquela versão exigia que minha ignorância durasse exatamente o tempo que ele precisava e nem um dia a mais. Exigia que eu continuasse confiando nele até ele decidir que eu não precisava mais. Você não construiu um futuro para nós, eu disse baixinho, e lembro quão calma minha própria voz soou. Quão estranho aquele calma pareceu dado tudo por baixo dela. Você construiu um que só funcionava se eu nunca descobrisse. Natália não tinha falado durante nada disso. Ficou muito quieta, os olhos se movendo entre os documentos e o rosto de Renato. E quando finalmente olhei diretamente para ela, ela desviou o olhar primeiro. Recolheu a bolsa um momento depois, levantou e saiu da sala sem uma única palavra. Nenhum pedido de desculpas, nenhuma negação, nada. Acho que, de uma forma estranha, aquilo me disse tudo o que eu precisava saber sobre quanto disso tinha sido genuinamente sobre afeto e quanto tinha sido simplesmente negócios nos quais ela se sentira confortável demais conduzindo. Renato ficou um pouco mais, dizendo coisas que em grande parte não lembro agora. Desculpas que se misturavam num tipo de ruído de fundo. O que lembro é o momento em que ele finalmente entendeu que nada que dissesse naquela sala ia mudar qualquer coisa, porque as decisões já tinham sido tomadas semanas antes, silenciosamente, enquanto ele estava ocupado acreditando que ainda detinha todo o controle. Ele saiu, eventualmente, o envelope ainda na mesa, seu conteúdo não mais algo que ele pudesse fingir não ter visto. Os meses que se seguiram não foram dramáticos do jeito que uma vez imaginei que poderiam ser, lá atrás quando comecei a manter aquele caderninho preto. Não houve confronto explosivo além daquela sala de conferência, nenhuma cena pública, nenhum grito, só papelada, advogados e o processo lento e sem glamour de desenredar 19 anos de uma vida compartilhada em 2 separadas. A documentação de Daniel se sustentou exatamente como Rebeca tinha prometido. A casa, que tínhamos reformado juntos, que guardava 8 anos de memórias, incluindo 45 minutos debatendo ferragens de armários, permaneceu minha. Minhas finanças, cuidadosamente protegidas naquelas semanas quietas antes da reunião, ficaram intactas. Não busquei vingança. Não realmente, embora entenda por que algumas pessoas poderiam esperar esse final de uma história como esta. Não precisava de Renato humilhado publicamente ou punido, além do que os fatos em si exigiam. O que eu queria no final era simplesmente o que era meu protegido e seguro e a verdade disposta claramente o suficiente para que ninguém, incluindo o próprio Renato, pudesse fingir que tinha sido qualquer coisa diferente do que era. Abri meu próprio escritório de design na primavera seguinte, algo sobre o qual tinha falado por anos, mas nunca tinha encontrado coragem de perseguir enquanto estava ocupada construindo uma vida ao redor dos planos de outra pessoa. Parecia estranho no começo, assinando um contrato de aluguel só no meu nome, mas a estranheza desapareceu mais rápido do que eu esperava. Há um tipo particular de paz que vem não de vencer, mas de finalmente entender exatamente onde você está. Algumas noites, quando me permito pensar nisso, percebo que traição nem sempre é um único momento dramático.
Às vezes não é uma mentira dita uma vez e lamentada. Às vezes são anos passados quietamente construindo uma vida que nunca foi feita para incluir você. Uma pequena transferência, uma reunião cuidadosa, uma pasta passada por uma mesa de cada vez, até que um dia um estranho tem que ser o único a te contar a verdade sobre o seu próprio casamento. Alguns meses atrás, passei de carro pelo mesmo supermercado na Rua das Acácias, aquele com a padaria que cheira a canela. Não tinha voltado desde aquele sábado. Diminuí a velocidade sem querer, olhando a entrada, lembrando da voz cuidadosa de Otávio, do jeito como ele escolhera me contar algo que não era responsabilidade dele contar, simplesmente porque achava que eu merecia saber. Sorri, não porque ganhei algo exatamente, mas porque num sábado ordinário, um senhor mais velho com 22 anos atrás daquele colete verde, decidiu que contar a verdade importava mais do que ficar quieto. E aquela escolha única me devolveu minha vida. Se você chegou até aqui comigo, obrigado por ficar até o fim. Quero saber o que você teria feito no meu lugar. Você o teria confrontado naquela primeira noite? Ou teria esperado do jeito que eu esperei? Deixe um comentário abaixo e me diga de onde você está assistindo esta noite. Temos muitas mais histórias como esta para compartilhar com você. Então, por favor, inscreva-se para não perder o que vem a seguir. Vamos continuar caminhando por essas histórias.